A Anitta sempre sentiu um certo fascínio por questões e teorias de evolução da humanidade e das regras e comportamentos sociais. Aldous Huxley e o seu admirável Mundo Novo é o tipo de ficção que a leva a sonhar e a imaginar qual o próximo modelo social, para que tipo de estrutura social evoluiremos, como será viver num mundo cada vez mais virtual, como será a convivência com a inteligência artificial. Mas não é necessário buscar exemplos de ficção ao ano 2540, ou 632 depois de Ford, como no livro, para encontrar temas que apoiam a pensar. Um tema que tem inspirado alguns sonhos e tertúlias, a Anitta adoraria viver 2 séculos atrás, só por causa das tertúlias, é a teoria que tem ganho alguns adeptos de renome do rendimento universal garantido ou rendimento básico universal. A evolução do trabalho, em conjunto com os avanços tecnológicos, automação, inteligência artificial, tem estimulado a discussão em torno do futuro do trabalho e, consequentemente, das formas de rendimento. Levado ao extremo de pensar as profissões a serem executadas por máquinas, a ideia de um rendimento básico universal, um rendimento fixo mensal atribuído pelo Estado a todos os cidadãos de forma igual para garantir uma existência digna, tem estado na ordem do dia, com vários países a estudarem possíveis modelos. Várias questões que se levantam dos prós e contras de tais modelos. A Anitta fazem-na sonhar com uma sociedade mais equilibrada e feliz. E a ti, Billy? Olá, Ellie! Olá! Também te fazem sonhar com uma sociedade mais equilibrada e feliz? Fazem. Estes modelos fazem. Mas como dona de casa que sou e gestora da minha pequena e média empresa, pergunto-me, onde é que se vai buscar o dinheiro? Eu acho que se vai buscar ao mesmo sistema de impostos. Taxação. Taxação de trabalho. Olha, em vez de serem os humanos a serem taxados, são as máquinas, os computadores. Mas aí é o trabalho dos computadores ou é um imposto sobre o rendimento que os vai donos... ter de ser um imposto sobre os lucros, não é? É curioso. Este tema chamou muita atenção porque penso muitas vezes naquelas pessoas que por alguma razão não estão integradas no mundo laboral. E não é que não trabalhem, é simplesmente fazem um trabalho que não é remunerado. O que me ocorre em primeiro lugar, obviamente, são as pessoas que ficam em casa, normalmente, ou mais habitualmente mulheres, chamadas de domésticas. E agora isso fez-me lembrar a profissão doméstica. Fez-me lembrar aquela publicidade que havia há uns tempos de uma mãe que estava a voltar à força laboral e que no currículo punha assim umas coisas... Já não me recordo o que é que ela dizia. Uma série de competências, sim. Exato. Gestão, na experiência em estratégia negocial. Exatamente. Em persuasão. Gestão de orçamento e persuasão, exatamente, sim. Que obviamente, para mim é uma profissão não remunerada. Porque a pessoa está em casa e tem que fazer todas essas coisas e não vê dinheiro no final do mês, portanto, ou depende de uma pensão, ou depende de um parceiro ou parceira que traga o dinheiro para casa. Ou recebe beijinhos. É verdade. Beijinhos e também abraços é uma remuneração válida. São muito bons, mas no não supermercado... põe comida na mesa. No supermercado não aceitam. Havia de ser bonito chegarmos ao supermercado. Venha cá, querida. Pode seguir. Fatura. Um abraço. Vai-te já fatura. Ou voltamos a uma economia de subsistência, não é? Tipo, olha, é assim, nós aqui temos abraços para dar. Desse lado tem um arrozinho. É um tema que me fascina já há algum tempo. E eu acho que é algo para que naturalmente se terá de evoluir. Eu acho mesmo que a questão de... Nós estamos novamente perante uma revolução, neste caso uma revolução tecnológica, digital, que vai ter novamente impactos, tal como a Revolução Industrial teve impacto ao nível dos trabalhos, apesar de ter criado também outros. Mas neste caso eu acho que vai haver uma eliminação natural de muitos trabalhos. E tendo em conta que nós fomos também evoluindo para trabalhos muito especializados, isto coloca um problema de... As pessoas vão chegar a um ponto, não é? Em que deixa de haver oferta
para aquelas qualificações ou competências que têm, para os trabalhos que fazem, e como é que tu asseguras que, se isto acontece em massa, há uma existência digna, digamos assim. Como é que tu asseguras que as pessoas conseguem viver? E isto, depois, para mim, remete para o papel que o Estado vai ter de ter para assegurar que os seus cidadãos têm essa vida digna, digamos assim. E eu acho que o rendimento básico universal é uma questão que, para já, ainda parece muito utópica, mas eu acho que não, sinceramente, ao ritmo que o trabalho e os avanços tecnológicos têm mudado, não é? Eu acho que se vai tornar uma realidade muito mais cedo do que pensávamos, e com isso vai obrigar a pensar modelos e soluções, e há uma série de países que já estão a estudar isso, porque eu acho que se vai tornar inevitável. Agora a questão é exatamente depois que tipo de modelo é que deve ser implementado e quais é que podem ser as consequências disso, não é? E é fascinante pensar quais é que podem ser as consequências para a sociedade. E é isso que para mim é fascinante. Como é que a sociedade se vai comportar? Como é que a sociedade vai evoluir? Porque se isto se tornar uma realidade, tu tiveres um rendimento básico que te garante a parte da subsistência, não é? Tu consegues ter a parte da alimentação, a parte do alojamento, a parte da educação. Se tens isso assegurado, como é que tu vais ocupar o teu tempo? E eu acho mesmo que pode estimular a sociedade, no sentido da criatividade, no sentido de soltar, não é? Quase desprender de trabalhar para assegurar certas condições básicas de vida, para pensar de uma forma mais criativa, por um lado, mas também mais de equilíbrio social. Imagina, se tu depois podes fazer trabalho mais para a tua comunidade, se podes pensar as coisas de uma forma mais utópica. Eu confesso que a mim me custa bastante imaginar esse futuro, que pode não ser assim tão longínquo quanto isso, em que existem trabalhos que vão ser, ou postos de trabalho, que vão ser eliminados pela automação. Mas é como também tenho dificuldades a fazer o plano do ano e o plano a 5 anos. E prendo-me muito mais com as situações que já vejo à minha volta. E volto outra vez, portanto, ao trabalho doméstico, que a menos que seja feito em casa de outra pessoa, e aí se recebe uma remuneração, quando é feito na tua própria casa, não é visto como sendo trabalho e não é remunerado como sendo trabalho. Este rendimento básico universal iria dar uma remuneração, digamos, não necessariamente a este trabalho, mas a toda a gente, mas as pessoas que não têm outra fonte de rendimentos teriam esta fonte de rendimentos. E ao que li, esta experiência foi feita na altura do Nixon nos Estados Unidos, e o que começou a ocorrer foi que de repente as mulheres, as mulheres dos maridos que trabalhavam, as mulheres que ficavam em casa, começaram a ser mais autónomas e independentes. Ora bolas! E quem é que quer uma mulher autónoma e independente? Pouca gente. Não dá muito jeito. Acho que a experiência foi abortada muito rapidamente porque começou a haver divórcios. Mas também houve uma série de consequências positivas, só que as pessoas fizeram esta leitura de causa e efeito e acharam que não, que esta ideia absolutamente subversiva do rendimento universal iria destruir a imagem da família americana. E isto parece-me absolutamente hilariante, ao mesmo tempo que é triste de chorar aí pelos cantos. Mas isso é uma questão interessante, que essa experiência foi feita apenas com households? Acho que não, acho que foi feita em comunidades piloto, onde havia, porque, vou generalizar, não é? Mas nessa altura havia, normalmente o lugar da mulher era em casa. Sim, ainda hoje. Hoje, o lugar da mulher é onde ela quiser. Relembro-te que pusemos um link para uma fotografia ou da Marinha ou da Força Aérea. Sim. O lugar da mulher é onde ela quiser. E temos que ser todos a lutar para que isso aconteça. Se a mulher quiser ficar em casa, ótimo, mas se calhar devia, de facto, receber uma remuneração qualquer pelo trabalho que faz em casa, que não é pouco.
Sim, mas eu acho que é um teste interessante, mas eu acho que se calhar numa altura também menos, digamos assim, avançada do ponto de vista social, ok? Ou dos papéis sociais. Mas eu tenho curiosidade para saber quando isto for universal, ou seja, toda a gente tem o mesmo rendimento base, independentemente de idade, de género, de competências, o que quer que seja, básico, universal. Ou de ocupação também, não é? Sim. Portanto, Depois... pode estar a trabalhar ou não. Sim. E há mesmo... Exatamente. E a questão é essa. É? Como é que isto vai, ou como é que isto pode modelar a sociedade? Eu acredito que vá libertar, assim, obviamente haverá sempre, eu não sei se abuso depois se coloca sequer. Eu acho que poderá haver um certo acomodar por certas franjas da população, da sociedade, mas eu acho que pode ter um impacto interessante na forma como depois, não é? Como, se eu tivesse um rendimento de base assegurado, que não me preocupasse de, ok, eu tenho de assegurar que tenho X rendimento para pagar a luz e o supermercado e o aquecimento e as compras do miúdo e libertar-me para fazer projetos, para fazer trabalho onde acrescentaria um valor diferente, onde teria um envolvimento diferente. Imagina, não é? Não tens aquela pressão de, ok, tenho de aceitar isto, tenho de fazer isto. Pensa no potencial quase utópico disso acontecer, de tu poderes fazer só aquilo em que és realmente bom, em que realmente te dá gozo. Eu acho mesmo fascinante por aí. Não acho que vá haver desocupação e sedentaridade e generalizada, sinceramente. Porque eu acho que, enquanto humanos, nós somos muito ambiciosos. Não é? Eu não acho que vai deixar de haver essa ambição. Pensa que já há umas décadas atrás se achava que a evolução do trabalho ia ser no sentido de se trabalhar cada vez menos horas, ou de ser necessário cada vez menos horas, porque a remuneração por hora aumenta, não é? Ou foi aumentando ao longo das décadas, e a previsão seria que as pessoas trabalhavam menos horas por dia para equilibrarem a vida e aproveitarem e terem mais momentos de ócio e terem uma vida mais prazerosa por aí. E a verdade é que isso não tem acontecido, ou pelo menos não tem acontecido ao ritmo que se esperava. E a explicação que uma série de economistas dá é que, à medida que tu aumentas o teu rendimento, a remuneração por hora é cada vez mais elevada. O custo de oportunidade de uma hora tua é muito maior. Se tu não estás a trabalhar durante uma hora, é um rendimento que já pesa, que tu não estás a oferir. E é interessante porque o que tem levado a esta quantidade de horas que continuamos a trabalhar, que está longe de ser saudável, é muito influenciada também pelas pessoas de maior rendimento, porque sentem que há um custo de oportunidade maior pelo facto de não trabalharem tantas horas. Eu acho que pode haver potencial para uma evolução muito positiva da sociedade e da vida em geral, da qualidade de vida em geral, porque tu tens o básico assegurado e depois é isso, tu vais continuar a ter ambição e vontade de se fazer coisas diferentes e, portanto, que tipo de ocupações, que tipo de outros rendimentos complementares ou de que outras formas é que as pessoas vão conseguir continuar a oferir rendimentos complementares e ter estilos de vida diferentes. E há quem diga que as pessoas passarão mais tempo, por exemplo, no período que dedicam à educação, formação. Isso pode ser interessante, não é? Imagina, se tens mais pessoas libertas de estarem dependentes de fundos ou bolsas para fazerem investigação sobre o que quer que seja determinadas áreas, todo o impacto que isso pode ter em termos da sociedade. Eu quero acreditar que, obviamente que não vai ser tudo assim um sonho e o paraíso, mas acredito que pode trazer um impacto muito positivo ao mundo. Eu também acho o tema fascinante, porque é exatamente isso que tu dizes. O que é que este dinheiro, que é só dinheiro, pode fazer na qualidade de vida das pessoas?
Eu estou de acordo que nem toda a gente se vai entregar ao ócio, até porque o dinheiro, o valor que estávamos a falar, pelo menos que se falava nos artigos que lemos, era à volta dos $10.000 por ano. Penso que na Finlândia, no projeto piloto, era cerca de 600 euros. Por mês. Por mês, exato. Portanto, 600 euros por mês não é um valor que te convide ao ócio. É um valor que te liberta de alguma preocupação. E eu acho que é isso que tu dizes, de libertar a pessoa, se calhar de a fazer procurar coisas que de outra forma não poderia procurar, isso pode ser muito interessante, diria, para a maioria. O que é que acontece depois com aquela minoria que abusa do sistema? Já tens agora, não é? Isso já temos agora, exato. Aliás, se nós formos ver, neste momento, temos coisas que não são a mesma coisa, mas são coisas relativamente semelhantes, mas com regras. Portanto, temos as baixas, e nas baixas tu supostamente não podes oferir dinheiro de outra forma, não é? Não podes ter rendimentos de outra forma. E nos subsídios de desemprego, para teres um subsídio de desemprego e ter rendimentos de outra forma, acho que não podes receber o subsídio por completo. Agora, sim, outra questão que também se coloca é que nos artigos que eu estive a ler, falava-se de, neste valor do rendimento básico universal, o indivíduo já ter que tratar da sua assistência de saúde. Não sei se era assim na Finlândia, penso que a Finlândia já tem o seu sistema de saúde muito bem integrado e enraizado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as despesas que o Estado tinha com saúde iriam passar para o indivíduo dentro deste valor de rendimento básico universal. Portanto, isto também é uma questão que se coloca, que é, imagina que estamos a falar dos tais $10.000 por ano. Se daí tens que pagar a tua saúde, dependendo dos problemas de saúde que tens, podes esgotar todo o rendimento aqui e ficar de pé descalço e o rendimento básico afinal já não te serve assim tanto. Sim. A questão é que tu estás a falar por pessoa, ou seja, não é por agregado e, portanto, individualmente, se vives depois, se estás inserido numa família, os teus filhos também recebem. Mas há questões que não te garante que depois tu podes ficar sentado, mas também tal como um rendimento de inserção também não te garante. É uma baixa, normalmente os rendimentos são mínimos, e nós sabemos o que é o rendimento mínimo em Portugal, não é? O que é que dá para oferir, não é? E o que isso implica depois em termos de créditos ao consumo e tudo mais, e hipotecas e um endividamento generalizado. Portanto, eu acho que liberta, mas não vai tornar as pessoas necessariamente sedentárias, mas eu acho que pode ter o efeito positivo de as tornar, primeiro, se tu olhas à volta, a questão da pobreza é uma questão muito presente, de pessoas que não conseguem sequer gerir os gastos do mês, não é? Não conseguem assegurar a renda, não conseguem assegurar tudo. E que dependem, obviamente, depois de benefícios adicionais ou de solidariedade. Mas tu conseguires, com isso, diminuir essas situações extremas e tornar isto muito mais igualitário de base. Não estás a dizer que depois vai ficar tudo nivelado, e eu acho que vamos continuar a ter profissões que vão ser valorizadas. Há uma série de profissões que têm por base a criatividade, a inteligência emocional, capacidades que são humanas e que não são, por mais que os robôs sejam inteligentes ou que as máquinas consigam reproduzir por algoritmos uma série de emoções, não é a mesma coisa, não é? Continuo a achar que vai haver profissões que vão ser necessárias e que vão ser valorizadas e que, obviamente, vão ser pagas por isso, mas acho que há aqui uma questão de igualdade ou de ponto de partida que vai ser muito positiva, ou que pode ser muito positiva. Obviamente pode ter efeitos, tal como as ferramentas que temos atualmente podem ter um efeito adverso ou perverso, mas no geral, eu acho que depois a questão é que se torna inevitável. Se não consegues assegurar que haja trabalho,
bem, tu tens de fazer alguma coisa. E, portanto, se calhar estamos a falar de um rendimento básico universal, mas é um rendimento mínimo de inserção estendido à população, percebes? E acho que a questão, se calhar, passa também mais por aí, que é, torna-se inevitável, não é? E como é que tu dás conta desta inevitabilidade? Faz sentido aquilo que estás a dizer, portanto, se bem entendo, em vez de começarmos todos do zero, começamos todos do, mais 600, para pôr um número qualquer, não é? Portanto, o ponto de partida é 600 em vez de ser zero. Acho que tens razão exatamente no que dizes da erradicação de uma certa pobreza. Pergunto-me se nós não vamos depois subir também o nosso patamar de o que é pobreza. Se em vez de ser viver com menos de X euros por dia, se vai passar a ser X mais... Sim. Eu acho que, de qualquer forma, antes de se tomar uma medida destas, seria muito interessante fazer os estudos, fazer ensaios, fazer testes em projetos piloto que nos pudessem trazer algumas respostas em relação a isto. Mas quando penso, não sei se é uma utopia, se não é, mas quando penso nessa questão de ok, eu já não tenho aquela preocupação horrível de será que consigo pagar as contas ao fim do mês porque tenho um rendimento mínimo de 600 euros, para o qual eu não faço nada, simplesmente existo. De que forma é que isso nos liberta? Porque sendo eu uma pessoa que trabalha como freelancer e que quando tenho menos trabalho ando sempre a inventar trabalho novo, isso para mim soa-me a maravilha. Parece-me uma realidade que seria maravilhosa. E de facto 600 euros não é fortuna nenhuma para o indivíduo, para o Estado provavelmente sim, mas seria maravilhoso. Eu acho que é interessante vermos os testes que estão a ser feitos por vários Estados, porque a questão é, há um país que fez uma votação agora há uns meses, que é a Suíça, que testou a ideia de um rendimento básico para todos os cidadãos. Estamos a falar da Suíça, estamos a falar de um rendimento básico de 2.500 euros por mês, uma coisa do género. Básico. A verdade é que o custo de vida na Suíça, só com a renda, aquilo era bem capaz de não darem nada. Mas eles têm uma série de mecanismos também para isso, ok? Porque tens rendas sociais, tens acesso a uma série de ferramentas e de instrumentos que te ajudam quando tu tens rendimentos baixos já agora. Mas isto era a ideia de atribuir, independentemente do que as pessoas façam, atribuir um rendimento fixo mensal a todos os cidadãos de forma igual. E foi rejeitado pela maioria da população, porque levanta também uma série de questões e que neste momento eu acho que pode ser ainda prematuro, por isso é que é importante ver como é que se reage e qual é que é o modelo por trás. Levantou uma série de questões à volta de justiça social. Porque é que tem toda a gente o mesmo? Porque é que toda a gente recebe o mesmo? Então é interessante ver também que se calhar, a nível de sociedade, não estamos nem de longe nem de perto próximos disso. A Suíça, depois, obviamente, também tem uma particularidade. É um país com uma mentalidade distinta, digamos assim. Mas eu estou curiosa, por exemplo, para ver como na Finlândia o teste possa resultar. Eu ainda não percebi muito bem como é que eles fazem. Sei que as pessoas podem candidatar-se a isso, mas acho que pode ser... Os nórdicos estão, eu considero, mais à frente em termos de qualidade de vida e em termos de vida em sociedade e em termos de equilíbrio. E acho que para mim vai ser o exemplo mais interessante a testar e depois ver também, porque acho que é a Namíbia também que está a fazer o mesmo, que está a fazer também um teste, e perceber depois os dois extremos, quase, como é que funcionaria, que impacto é que teria na sociedade. Mas não sei, voltando a isso, eu não sei se é prematuro, porque provavelmente a sociedade ainda não sente isto como uma necessidade e vê mais pelas questões dos efeitos perversos que pode ter ou da injustiça social que pode significar. Isto fez-me lembrar um dos efeitos, o único negativo que eles apontavam lá no artigo, cujo link vamos colocar aqui na show notes. O único efeito negativo é que gerava uma certa xenofobia, na medida em que, quando um certo grupo consegue um determinado privilégio, neste caso seria o rendimento básico, depois
se houver novos elementos a entrarem, significa que esse privilégio vai se diluir por mais pessoas. E então eles notaram que criavam um certo ambiente xenófobo em que já não se desejava que entrassem pessoas novas no país. Ora, isto fez-me lembrar uma conferência a que eu assisti, que não era sobre este tema, que eu assisti no âmbito da Experimenta Design no final de setembro. E que uma das conferências era No Borders. O conferencista, agora não sei o nome de cor, mas era um senhor indiano, que acho que está a viver atualmente na Alemanha e que falava sobre os fenómenos migratórios. Uma das coisas que ele dizia é que havia um fenómeno muito curioso, que era, a partir do momento em que as pessoas conseguiam subir para o barco, já não ajudavam os outros a subir para o barco, a menos que fossem da família, não é? Mas não ajudavam um estranho a subir para o barco, porque eu já cá estou. E se tu vieres, fica mais perigoso para todos. E mais improvável para todos. E fez-me lembrar exatamente isso. Portanto, os dois fenómenos fizeram-me lembrar isso. Como eu já tenho direito a este privilégio, se vierem mais pessoas, esse privilégio vai se diluir ou vai criar um peso maior sobre a estrutura, o que significa que pode vir a terminar esse privilégio. É um efeito muito perverso, que tem a ver com a natureza humana. Mas eu acho que passa por aí, exatamente, mas eu acho que passa pela premissa de é um privilégio. E a questão é, deixa de ser um privilégio e passa a ser um dado adquirido, uma base. Mas mesmo assim, uma base de 600 euros para uma pessoa que vive num país onde 600 euros é uma fortuna, imagina, a pessoa vem, migra para esta nova realidade e de repente o Estado começa a dar um rendimento básico universal de 600 euros a essa pessoa, mais 600 euros ao filho e à filha, e isso gera em quem já cá está alguma animosidade em relação à pessoa de fora. Pela ameaça dele, pelo sentimento de se calhar isto vai piorar, ou seja, e isto não é sustentável assim? Sim, e se vêm mais pessoas, começa a haver mais peso e pode ser que depois deixe de haver estes 600 euros e passem a ser só 500 ou passem a ser 300 ou zero no futuro, se vêm mais pessoas. Portanto, eles notaram esse efeito negativo no estudo feito na Finlândia, no projeto piloto feito na Finlândia. E eu acho que é um efeito negativo que não podemos ignorar, porque é suposto ser uma coisa que vem libertar as pessoas e que vem dar mais qualidade de vida. Mas se gera uma atitude de animosidade em relação a tudo o que é exterior ao círculo, poderemos estar a criar um problema ainda maior. No mundo utópico, os 600 euros não são se coloca. infindáveis. Ou seja, tens um cofre são sem infindáveis, fundo, exatamente. de onde podes pagar a toda a gente. Exatamente, e tens os países todos à volta também com esse regime. Exato, portanto, não só na Europa, mas depois em África também haveria esse regime. Obviamente, depois aí coloca-se outra questão, a questão 2.0, que é, ok, em Portugal, na Finlândia, o rendimento mínimo é de 600 euros. Será que em Portugal poderíamos fazer um rendimento mínimo de 600 euros? Não sei. Vamos para Marrocos, que é aqui ao lado. Poderíamos dar um rendimento mínimo de 600 euros? Não. Provavelmente não. Se calhar era um rendimento mínimo de 150. Mas espera, se eu emigrar para a Europa, vou conseguir um rendimento mínimo de 600. Sim, mas o custo de vida também é muito mais elevado, não é? Portanto, ou seja, depois também não teria de ser adaptado ao custo de vida. Enquanto que para a Suíça, 2.500 euros, é difícil de viveres com 2.500 euros por mês na Suíça, porque só a renda é capaz de consumir 60% ou 70% disso, e depois não podes ir, a maior parte dos serviços é caríssima, mesmo no supermercado, as coisas mais carne e peixe são caríssimas, portanto, isso não dava quase. Eu acho que deve ser, deve ser ajustado, e é a questão de, ok, se calhar naquele país até mais alto, mas depois o custo de vida é incomportável. E, portanto, para mim não se coloca tanto essa questão de haver níveis diferentes de país para país, mas sim a questão de se não houver nos países todos e isso depois colocar pressão nos países que têm face à imigração. Então, fazendo se calhar um apanhado desta questão, é que, em termos gerais, o rendimento básico universal seria uma coisa maravilhosa, que iria libertar o tempo de muitas pessoas para produzir ou empreender
projetos mais do seu agrado, mais criativos, eventualmente. Portanto, libertaria as pessoas para serem mais felizes, se calhar, ou menos preocupadas. Eu acho que é isso, exatamente. Eu acho que reduz, ou teria tendência a reduzir o nível de stress e este ritmo tão pouco saudável, tão destrutivo, que a maior parte das pessoas tem, para garantir um rendimento mínimo. Pensa na quantidade de pessoas que têm de trabalhar 10, 12 horas ou mais por dia e oferir um rendimento mínimo, sim. 580 euros em Portugal. Sim, e, portanto... e acho que seria também muito útil para as pessoas que são pais de crianças pequenas, nomeadamente essas pessoas que terminam, e foi uma conversa que eu tive ontem, a creche acaba às 4, 4h30, a creche, as escolas 4, 4h30, e quem são os pais que conseguem sair do trabalho para estar à espera das crianças ou ir buscar as crianças às 4, 4h30. Exatamente. Ou tens o grande apoio, algumas escolas dão, portanto, daquele do prolongamento da tarde, ou tens o prolongamento dos avós, que também dá muito jeito. Sim. Ou então os horários que nós temos atualmente não se coadunam com os horários das crianças, sendo que as crianças, apesar de algumas escolas oferecerem esses prolongamentos, os miúdos saem da escola e dos prolongamentos absolutamente estafados. E é isso, vivemos num ritmo tão alucinante que parece muitas vezes que é esta rotina de nós trabalhamos para viver, mas acabamos por não viver. Sim, nesse sentido eu acho que sim. Se pensares em algumas vidas, é mera existência, é mero chegar ao dia seguinte para voltar a trabalhar horas infernais para depois, tirares uns meia dúzia de dias no ano. O nível de destruição pelo qual tu passas é surreal, não é? Portanto, nós não estamos num registro em que, por exemplo, o trabalho de part-time seja uma convenção, ou seja algo convencional, como, por exemplo, na Holanda, que é bastante interessante de seguirmos, e é um dos países onde a qualidade de vida é mais elevada, onde as pessoas são mais felizes, se quisermos usar este termo, mas em que se convencionou que as pessoas podem trabalhar part-time. Não há um estigma social por isso, não há um prejudicar em termos de rendimento por causa disso, mas não vivemos numa dessas sociedades, não vivemos numa dessas economias e a maior parte dos países passa por isso, por estes ritmos doidos, doentios, que não permitem aproveitar realmente, que não permitem viver. E, portanto, eu acho que pode haver aí um reduzir do stress e das preocupações e deste ritmo doentio. Há alguns estudos que dizem que uma das consequências seria as pessoas começarem a optar, por exemplo, por trabalhos part-time. E isso poderia permitir continuares a gerar riqueza, continuares a ter as pessoas ocupadas, mas gerar, por exemplo, mais oportunidades de emprego também por aí, porque estás a falar depois de part-times que têm de ser, em vez de teres uma pessoa, tens duas pessoas a fazer o mesmo, por exemplo. Tu estavas a falar no âmbito de uma classe média, se calhar entre a classe baixa e a classe média, e os impactos que o rendimento básico universal teria nessas classes. E eu penso também nas pessoas que não têm nada, mesmo nas pessoas que vivem no limiar da pobreza ou mesmo dentro da pobreza. E para quem provavelmente o rendimento básico universal faria realmente mais diferença. Porque a preocupação é se consigo alimentar a família ou não. Sim, é isso. Mas voltamos à questão dos incentivos e dos desincentivos e da perversão ou não destas medidas. Eu acho que neste momento, por comparação com os exemplos que temos de benefícios sociais e de rendimentos de inserção e tudo mais, nós temos muitos casos de abuso e efeitos perversos desse tipo de políticas. Mas eu acho que, mudando o contexto, pensarmos que o contexto é não haver trabalho para toda a gente, as coisas terão de ser encaradas de forma diferente e, portanto, acredito que o efeito perversão será menor. Faz sentido. E o que é que os nossos ouvintes acharão desta temática? Se quiserem fazer um teste, nós podemos lançar o apelo ao Estado português e lançar aqui um grupo piloto de candidatos. Exatamente. Não nos importamos de ser cobaias neste estudo. Idealmente com os níveis de rendimento da Suíça, mas a viver cá.
Isso aqui. Portanto, temos que fazer uma petição ao Estado Suíço e dizemos eles mais portugueses não, por amor de Deus. Não, mas dizemos que imensas vantagens para eles, porque não vamos sobrecarregar o sistema de saúde deles. Ficamos cá em Portugal, não se preocupem, não vamos para aí. Agora queríamos mesmo era que, enfim, pagassem. Sim, dava jeito, só assim. Mas pronto. Fazemos um descontozinho. Nós vamos pôr os links para vários artigos sobre este tema no post no nosso site, anitanotrabalho.com, e ficamos também a aguardar os vossos comentários, porque parece-me que este tema é tão estranho e subversivo e interessante que poderá gerar realmente reações muito diferentes, como no caso na Suíça ter sido referendada e rejeitada a ideia. Portanto, é interessante pensar nisto e gostávamos de saber as vossas opiniões. Cá estaremos para ouvir-vos e ler-vos. Relembramos os nossos estimados ouvintes que estamos receptivos a sugestões de temas. Portanto, metam conversa connosco, que nós gostamos sempre, e vamos usando também os vossos comentários e sugestões como inspiração para muitos dos nossos episódios. Quero também pedir-vos o grande e enorme favor de partilharem os episódios no Facebook e nas vossas redes sociais, porque se não for com a vossa ajuda não conseguimos chegar a mais pessoas. Agradeço a todos os que já o fazem e peço-vos também que continuem a partilhar. Obrigada! Obrigada! A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou então em facebook.com/anitanotrabalho. E até mais ou menos daqui a 2 semanas? Sim, mais coisa, menos coisa. Vamos talvez dizer até breve. É mais sensato. Até breve. Até breve.